Aí você estava falando das pirâmides, que é o que eu vou chegar lá. E aí, quando ele morreu, foram lá, pegaram os documentos dele, né? E, inclusive, nesses estudos, ele tinha um tipo de pesquisa, que eu acho que você já até deve ter ouvido falar, que ele tinha uma mania com os números 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. Ele tinha essa mania porque ele também estudou a mitologia egípcia, ele estudou a respeito dos sumérios, que eram civilizações antigas e que tinham muito conhecimento sobre o início da humanidade. Então é como se eles fossem a nossa referência de como a gente começou, né? E de lá para cá, a parte que a gente sabe é sempre do macaco para frente, né? A gente acha que sabe Sim. do macaco para frente, mas o processo de evolução da nossa inteligência, naquela época eles manipulavam energia de uma forma muito fácil. A nossa forma de se comunicar veio se desenvolvendo ao longo do tempo, porque em outras dimensões, por exemplo, não se comunica por palavras. A gente aprendeu essa forma de se comunicar. Mas no começo o homem ia falar o quê? Não sabia nem falar, fazia som, né? Não tinha palavra. Então, os egípcios, por exemplo, desenhavam, né, os hieróglifos. Então, assim, você vê que cada povo foi evoluindo, foi criando a sua forma de se comunicar. Mas, em dimensões superiores, acho que eles olham pra gente e falam, meu Deus, como eles são arcaicos, né? A gente usa escrita, a gente acha que tá abafando na realidade. E que o nosso universo inteiro, que o mundo inteiro se resume ao planeta Terra e se resume ao que acontece aqui, né? Como se a gente fosse os fodões, assim. Não tem mais nada, se tiver ET, aquelas coisas verdes pro outro lado, mas assim, o que importa é a nossa evolução aqui. Olha, hoje a gente tem microfone, hoje a gente tem câmera, hoje a gente tem celular, e a gente tá sempre acomodado com isso. Ai, que maravilha, a gente tá evoluindo, olha como a gente é evoluído, mas na verdade isso aí não é nada em relação ao que acontece em dimensões superiores. Por quê? Essa forma de evolução, ela foi trazida para cá, assim como a matemática, né? Que o Tesla pegou essa mania de 3, 6 e 9 porque ele percebeu que existe esse padrão numérico no universo, como se fossem códigos. Então, por exemplo, quando ele ia, sei lá, antes de entrar dentro de casa, ele dava 3 voltas no quarteirão. Aí, se ele ia, tô fazendo uma refeição, ele tinha que ter 18 guardanapos, tinha que ser múltiplos de 3, né? Ele não entrava num hotel sem antes fazer lá a continha dele para ver se dava 3, 6 ou 9. Mas por quê? Porque ele entendeu que dentro desse padrão, esse padrão universal, tem por trás disso uma geometria que gera um padrão numérico e esse padrão traz harmonia para o seu ambiente, para o seu corpo. É tipo assim, ó, alguma coisa pode dar errado. Então, para não dar errado, eu vou criar o padrão. Certo. Então, eu acredito, as pessoas acham que, tipo, ele ficou doido, né? Ele estudou tanto sobre isso que ele ficou doido e, ele não fazia nada que não desse 3, 6 e 9. Mas o cara era muito inteligente, não faz sentido ele ter ficado louco, fissurado nesses números à toa. Então, assim, faz sentido para mim quando eu penso que isso é a base do universo, né? As pirâmides, por exemplo, elas representam, ele estudou muito as pirâmides, e elas representam também, em forma tridimensional, dimensões superiores, tanto que elas podem, né, os egípcios também usavam para isso, para conectar os faraós a dimensões superiores, ou os sacerdotes, ou as pessoas que eram permitidas entrar para fazer os rituais. Só que, assim, não é nada tão simplista como a gente acha, né? Entrava, fazia o ritual, ligava. Não, tem número, tem uma par de coisa que você tem que fazer para o negócio dar certo, sabe? Eu sinto muita dificuldade com conseguir nichar, sabe? Porque como, Mas você né, tem eu canto, paciência tem em essa conversar questão com da as pessoas? Você psicologia. tem paciência em conversar, trocar ideia na mensagem? Assim, a questão não é nem essa, a questão é mais o conteúdo em si, sabe? Do que eu vou postar. Porque eu sinto muita vontade de postar coisas da minha vida também. Pra Posta. compartilhar. Não, mas eu posto. E aí? Eu acho que é o que eu tenho mais postado. E só que também eu fico com vontade de postar músicas, cantando, mostrando essa parte musical,
também tenho vontade de mostrar coisas de psicologia, vem essa série de ciência. Então, tipo assim, aí às vezes, sinceramente, assim, eu me sinto meio que querendo abraçar o mundo. E eu sei que isso não é possível, sabe? Eu tenho que focar numa coisa e ir nela. Mas eu acho que tem que postar o que sem vontade. Eu quero tua música, posto música. Você começa a mostrar o teu cotidiano, a tua vida, as pessoas começam a se interagir com você, sentir próxima, você gera um certo valor. E você começa a ver, vou postar agora mais isso, menos aquilo. O importante, assim, é que todo mundo busca fama e números, né? Meu, quantos... Olha só, eu contrato artistas grandes, assim, de 40 milhões de seguidores. Vende R$2.000. Aí eu contrato uma de 15 milhões e vende o triplo, eu entendeu? Acho que a questão então, da publicidade, eu acho que não é ela muito tá número. muito relacionada também a um certo status de com quem que você tá atrelando a imagem da sua empresa àquela pessoa. Sabe? Tem algumas pessoas que focam muito na questão da venda, né? Que aí eu acho que é um outro tipo de engajamento. Mas tem se a questão da você vai posicionar a marca com o artista, mas, por exemplo, se você investe lá 60 mil no artista, você quer um retorno, entendeu? Sim. Você é empreendedor, eu sou empreendedor também. Então, assim, a questão de você, assim, os números, né, os dados, eles não refletem tanto o quanto você engaja e o quanto você cresce em relação a isso. Eu vejo que as pessoas buscam algo que nem olham pro lado e vê o que a audiência quer. Mas eu falo e ninguém conversa comigo. Você abre uma caixinha de perguntas, que ninguém te pergunta nada. Alguma coisa tá acontecendo. Ninguém quer saber da sua vida. O que você tá entregando para as pessoas, entendeu? Porque eles estão procurando, óbvio. Eu já sinto a Juliette. Eu deixei de seguir a Juliette, não por nada, mas segui ela por curiosidade. Nossa, que bacana, a mulher, impressionante a estratégia dela. Você vê que já lançou uma música, já viram que ia virar cantora, e agora para onde eu vou para cá, já começou já a balançar um pouquinho o alicerce. E ela vai ser sucesso, eu quero que ela exploda, entendeu? Mas as pessoas no começo, aquela explosão, quando as pessoas se identificavam com ela, agora já tá ficando milionária, mais bonita, e tá mudando a característica desse. Mas assim, você começa a buscar. E tomar cuidado para não perder muito o nicho. Não, eu discordo, porque eu acho que assim, é um processo natural, né? Há um boom quando a gente tá no programa, e aí depois isso vai mudando. É natural a gente depois ir querendo mostrar mais o nosso trabalho, mostrar outras coisas. Mas o trabalho de cantora que nunca foi? Sim, mas, todo mundo tem o direito de hora falar assim, não, agora eu quero fazer isso na minha vida. E ela teve a oportunidade, acho que nada mais nobre, nada mais justo do que ela fazer algo que ela considera que é uma vocação dela, né? Não vejo problema nisso. Errada ela não tá. Eu falei assim, não falando que ela tá errada, não, tá certinho, tem que tentar fazer várias coisas, investir, comprar. Eu falando de marketing, de posicionamento de imagem, entendeu? Assim, passou e é normal. É óbvio que é normal. Mas, sai do Big Brother. Mas é porque você assim, acabou de dizer que, assim, que você tem que fazer o que tem vontade de fazer. Você acabou de falar isso pra mim. Sim. Então, eu acho que, assim, nada mais natural do que você também querer mostrar o seu trabalho, onde você tá querendo ir agora, sabe? E aí você vê que ela tá buscando uma identidade, que ela, assim... E tem mais, que tem que tentar, mas faz parte de todo o processo. Agora, ela falou que ela nunca era cantora. Ela canta. Eu vi ela cantando, ela canta super bem. É questão de posicionamento. Fazer o que dá. É a fase de quando você explode, mostrou tudo que tinha, as pessoas geraram uma empatia. Agora ela tá construindo uma outra imagem. Mas ela não tinha ainda muita imagem ainda para queimar de publicidade, sendo um grande nome para fazer propagandas de grandes marcas, com o sucesso que ela fez, porque ela estourou tipo que nem a Sabrina, a Sata. Então, tipo assim, ela não tem ainda anos e anos de lenha para queimar, fazendo um monte de publi, etc., um monte de comercial, etc. Eu acho. Às vezes de se arriscar a ser uma cantora de uma área nova, que pode tomar críticas, porque tá entrando num caminho novo, entendeu? Então, tipo, a gente não pode pensar assim. Lógico, quando você tá mega famoso, eu acho que também, assim, tudo é mais fácil na parte de elogios. Entendeu? Você tá mega famoso, você cantou, nossa, ó, lindo, não sei o que. Entendeu? Acho que você tem muito mais assim. Mas, pô, não sei, acabou de sair do Big Brother, do tamanho que saiu. Não tinha ainda muita lenha pública pra fazer. E ainda eu acho que a Juliette ela saiu maior que a Sabrina, ainda eu acho. Mas impactou assim, já saiu com muitos seguidores. Mas é que agora. Era uma época diferente também. Então, a gente vai entrar nesse assunto. Agora, o Big Brother. A gente não teve como aproveitar esse sucesso. Eu costumo dizer assim, a gente foi o Garrincha do humor. Era outra época,
Não existia internet, não existia YouTube, não existia stream. Não tinha como a gente ganhar a grana que o Whindersson Nunes ganha hoje, que o Thiago Ventura ganha hoje. A gente não teve essa chance, entendeu? A gente teria arrombado, entendeu? Teria estourado no norte, velho. Porque a gente ia fazer show, por exemplo, na Emerald Hill, no Buzo Palace, em São Caetano. A gente chegava, em todo lugar que a gente ia, era assim. O Emerald Hill era do Nelsinho e da El Que Maravilha. Sim. A gente chegava nos lugares, a gente tinha que entrar pelos fundos. Porque a gente não podia passar no meio do público. Não tinha como passar. A gente ia fazer no Coração Melão, que era em Presidente Prudente, cara. Eu não esqueço isso daí. Coração Melão, para a gente entrar, a gente teve que chegar antes, porque não tinha entrada paralela. Então o cara era nós, o Emílio Surita e o Beto Rivera. Então a gente teve que chegar antes de começar tudo. Então o cara colocou jantar, colocou tudo no lugar que dava acesso à ilha de som, onde a gente ia fazer o show. Porque se a gente tivesse que passar durante, a gente não ia passar, né? Na Emerald Hill, a gente entrava por trás e ia para um lugar. E aí o Nelsinho chegava e falava assim, olha, tem umas meninas e um pessoal de imprensa que quer fazer umas fotos com você. Pode entrar? Pode mesmo. Mas era desesperador, não era 5, 6. Entrava, era um mundo que entrava. Depois a gente queria ficar um pouco sozinho, não dava para ficar mais sozinho, porque as pessoas não saíam. Então foi uma coisa assim, diferente de hoje. Eu acho assim, eu digo para todo mundo, eu digo para os colegas de rádio hoje, assim, a gente tem o pessoal do Rádio Oficina, do Ciro, tem o pessoal dos podcasts que... porque o rádio hoje é importante, porque vocês são os reis do rádio. Eu digo assim, o rádio é importante, não tira a importância do rádio. Só que dos anos que aconteceu isso com a gente, o rádio reinava. Uhum. O rádio imperava. É diferente. Você tinha 14 emissoras de rádio, 6, 7 canais de TV abertos, e o rádio ditava tanto o comportamento quanto a TV. Uhum. Você esperava a sua música tocar para dar o play rec. Você ficava puto quando a rádio batia a vinheta de carimbo. Entendeu, cara? Você pegava, você fazia o seu baile gravando as músicas na fita cassete. As emissoras de rádio tinham um puta tempo médio de audiência. Então o rádio tinha uma força absurda. Então, assim, é diferente. Agora, hoje, por exemplo, você pega a PAN, a Play, como nós estamos fazendo, transmitindo com imagem, aí está começando uma outra era tal. Mas o rádio sem a transmissão de imagem, como está sendo feita hoje, mesmo assim, o rádio era um canhão, cara. Era muito mais forte. Mas a gente não tinha essa noção. Agora, eu digo para você assim que, graças a Deus e graças àquilo, a gente foi parar na TV e o Café com Bobagem é o único grupo, não existe outro grupo de humor com a nossa longevidade, que passou por tantas emissoras com o sucesso que a gente tem. Então, assim, a gente começou na PAN. A gente foi para a Band. Da Band a gente foi para a Nova. Da Nova a gente foi para a Transamérica. Da Transamérica a gente foi para a Nativa. Da Nativa a gente voltou para a PAN. Da PAN foi para a Educadora de Campinas. Da Educadora de Campinas foi para a Transcontinental. Da Transcontinental a gente foi para a Play FM. Sim. E estamos no ar com público, com resultado, sobrevivendo, tudo graças àquele começo. Então... há um resultado daquela história toda, né? E a mesma coisa na TV, a mesma coisa no teatro. Estamos aqui, estou aqui com você por causa daquele começo. Então, há um resultado daquilo tudo, né? Não digo que naquela época financeiramente a gente teve a resposta que tem a molecada hoje quando bomba na internet. Isso não. Entendeu? Sim, porque era o que você falou, era outro tempo, não tinha internet. E aproveitando, vou pegar o gancho do jantar que você está falando, você recebeu muito assédio? E você teve, tipo, que passar por, assim, você teve algumas propostas que chegavam até você? Rapaz, olha, teve um dia que quase deu um BO numa cidade lá do Goiás. Campanha política, quando tinha showmício. Uhum. E aí uma pessoa ligada ao prefeito da cidade chamou o diretor musical, que era um dos sócios da banda, e perguntou, e aí?
Tenho 10 mil aqui, isso na época. Rola? Rapaz, para que eu fui escutar aquilo? Tava perto, ele não ouviu. Eu fui em cima do cara parecendo um bicho. Menina naquela época, né? Eu explodia fácil com esse tipo de coisa. E aí eu fui para cima, me seguraram. Foi uma situação bem delicada. Foi uma situação delicada, bem delicada. Assédio natural, né? Eu acho que mexe com o imaginário da rapaziada. Às vezes você tá ali na televisão, mexe bastante, mas a gente sabia na época lidar com essa questão. Era difícil as pessoas conseguirem chegar perto, principalmente de mim. Né? Era muito difícil, eu era muito blindada. Mas e os outros artistas? Vocês eram um grupo de mulheres que bombou no Brasil. Lindas, mulheres lindas no Brasil, bombando, dançando pra caramba. Ah, beleza, era difícil chegar em mim, o público, ok. Tá, e os outros artistas? Tinha umas cantadas. É lógico que tem. É lógico que tem. Olha, os caras estão ali olhando, falando, meu, olha que bom xibom bombom. Não, teve um, cara, que ele foi num show aqui de São Paulo, interior de São Paulo. Peraí, aí, tem um quê? Um artista? Famoso. Um Ator? Famoso. E aí ele chegou no camarim, conheceu todo mundo, e aí conversa vai, conversa vem. E aí na hora de ir embora, me deu a mão. E deixou um anel na minha mão. Quando eu, seu anel caiu aqui, um anel enorme de ouro com uma pedrona de esmeralda. Falei, seu anel. Ele, não, é seu. É um presente meu para você. Eu imagino, eu não vou aceitar esse presente seu. Porque eu já sabia a intenção do cara. E aí eu fiquei muito puta com aquilo, né? O cara mal me conhece, vai dar um anel de ouro com esmeralda. Tá pensando o quê, meu amigo? Eu compro o meu. Ok. E aí, eu fiquei muito chateada com aquilo. Porque depois ele conseguiu meu telefone. E aí ficou me mandando mensagem, ficou me ligando, ficou me assediando. E tinha um amigo meu aqui de São Paulo, Fabiano, que andava muito comigo. Fabiano, você vai caçar onde é o escritório desse cara e você vai lá devolver esse anel pra mim. E foi o que eu fiz. Hoje esse cara é meu amigão. O ator? Meu amigão. Porque passou a história toda e ele viu que não ia rolar. E ficou meu amigão, ficou de boa. Primeira letra dele, assim. Não, jamais. Esqueça isso. Não, primeiro. Esqueça isso. Naquela época, assim, a gente já sabe que era da Globo. Não, Aqui é E, né? Letra E. E. É porque baiano fala E. Tá, E. A gente, produção, vamos pensando. Você vai, ó. Vocês vão, girar aí, vai. Cara. Mas só foi isso? Só. Que você teve na vida assim? Não, tiveram outros, mas aí a gente, coisa mais sutil, nada muito. Você namorou com alguns famosos? Não. Não? Não. Pegou sem ninguém saber? Não! Então, a gente pergunta, namorou alguns famosos? Ela falou, não. Então a gente pergunta, tá. Pegou. Pegou sem a gente saber? Eu falei que a gente ia falar de tudo. Não. Não. Esse não. Peguei, Vitor. Bom, queria muito te agradecer. Queria que você falasse um pouco de você, quem que é o Marcos Maluf, onde nasceu. Sempre que a galera vem aqui conversar comigo, antes eu sempre falo assim, legal, chegou até aqui, a gente já mais ou menos sabe que eu quero saber você antes. Quem que é, nasceu aonde, fez o quê, jogava bola aonde, frequentava que puteiro aqui em São Paulo, pra dar umas dicas. Você não é aqui de São Paulo. Eu vou acabar com o casamento, né? Não, eu nasci aqui em São Paulo, né? Me criei aqui em São Paulo, né? Depois estudei ali na Zona Sul, morei por lá, jogava bola na escola pra caramba. Sempre mais comunicativo, então já fui presidente do Grêmio acadêmico da escola, adorava jogar bola. Tava meio errado, né? Porque jogava de goleiro, né? É melhor jogar na linha. Se meu filho quiser jogar bola, é melhor que ele jogue na linha, né? Não jogue de goleiro. Mas cara, irmão, quem que a gente tem do nosso time que a gente tava conversando? Quem que é um ídolo nosso? Rogério Ceni, né? Então. É uma exceção, né? Mas irmão, jogou aonde? É exceção. Às vezes você era bom no gol. Eu gostava de ser goleiro, né? Eu gostava. Acho que fui um goleiro razoável, deu pra passar de ano como goleiro. Aí na escola, eu não era o primeiro aluno da classe, sempre fui um cara normal pra baixo, né? Então, eu costumava brincar lá em casa que eu era o aluno que mais fazia valer a mensalidade do pai, porque eu ficava do primeiro dia ao último dia de recuperação, né? Passava o ano inteiro letivo, mas eu passava de ano. Sou desse também. Mais um. Mas já encontrei mais um aqui. Mais um. Mas posso falar, teve dois que eu repeti. Nunca repeti. Eu repeti. Nunca repeti. Eu sempre passei de ano, todos os anos.
na escola eu passava e eu me lembro que eu conversava com todos os professores, eles gostavam de mim, eu sempre tive uma relação muito boa com gente mais velha do que eu. Isso é engraçado. Desde que eu sou pequeno, eu sempre gostei de papo de gente mais velha, escutar. Eu também. Eu sempre conversei, e os professores gostavam de mim, né? Sim, que você bate o papo com o e cara. eles falavam pra mim, pô, por que você não estuda e tal? Eu não sei. Mas eu passava, nunca repeti. Aí mandou bem. Aí eu fiz faculdade de administração. Eu sou mais novo na escola, né? Eu entrei na escola muito cedo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha... Acho que eu entrei com 16, comecei com 17 na faculdade. Acho que foi isso. Eu sempre entrei cedo na escola e tal. Então, essa foi a minha vida até eu estar na faculdade. Meu pai quebrou quando eu tinha 16 anos. E ele fazia o quê? Fato que não ajuda. Meu pai era engenheiro. Tinha uma construtora com meu avô. E eu tinha uma expectativa de vida de trabalhar com ele. Não tinha expectativa de vida de abrir alguma coisa sua. eu tinha expectativa de vida de trabalhar com ele. Engraçado isso, né? Mas a melhor coisa que aconteceu comigo foi isso. Porque isso foi um empurrão para eu... Pra você correr atrás. Para eu correr atrás, para eu olhar a vida de outro jeito, né? Eu olhava a vida com outro prisma, né? Eu fui criado num bom colégio, num colégio particular, eu fiz uma boa faculdade, eu andava num meio aqui em São Paulo que não é o meio normal, que a gente convive, que a gente descobre no trabalho, que a gente descobre quando a gente viaja pelo Brasil inteiro. Isso foi bom para mim, porque quando ele quebrou, eu percebi que eu não tinha poder aquisitivo de fazer nada. E também eu sofri na pele um preconceito que eu nunca imaginei que eu fosse sofrer, né? Porque eu nasci num meio com recursos, eu não tenho um preconceito racial que as pessoas façam comigo, eu não tenho nenhum lugar que eu sofri preconceito. Então, essa foi a primeira vez que eu vi mesmo que era o preconceito de alguém que tinha e não tem mais no meio de um meio social. Aí galera some, né? A galera some. Eu acho que todo mundo sumiu. Mas é assim, irmão. Essa os caras que é amigo mesmo do Marcão vai ficar. Tá ali. Mas assim, isso você vai contar nos dedos. Você conta nos dedos. 2 ficaram, 3 ficaram. O resto... Isso principalmente serve para depois, né? Para depois que as coisas melhoram, porque... Qual que é o meu objetivo de vida, né? Eu tento passar para as pessoas, e por isso que eu tô aqui falando com vocês, um pouco do que aconteceu comigo, que sou um cara absolutamente normal, né? Eu não tenho nenhuma característica excepcional, mas trabalhando firme, duro, com ética, deu certo, né? De certa forma, né? Porque para mim deu certo, não é porque eu vendi a Necton, que sai no jornal, vendeu a Necton por 348 milhões, que ele tinha fundado há 2 anos e vendeu para o BTG, maior banco de investimento da América Latina, agora ele é sócio do banco e tal. Talvez para muita gente isso seja dar certo, né? Para mim não é o meu conceito, né? Acho que quando eu vejo que as coisas estão dando certo, né? Até porque eu acho que dar certo, a gente vai falar sobre isso, é muito relativo. Eu acho que é muito mais legal e produtivo a jornada do que quando você chega lá, né? É importante quando você chega lá, você sempre almejar outra coisa, porque a jornada é o mais bacana. Então...